Olá, você que está acompanhando os Salmos entre Irmãs. Estamos chegando hoje no capítulo 55. 55 dias que estamos aqui mergulhando na palavra de Deus, maratonando esse livro maravilhoso de orações e de canções. E hoje chegamos à canção 55. E para chegar dessa canção 55, minha irmã Alessandra, eu quero contar uma história para você e para todos que estão aqui empenhados nessa maratona maravilhosa que é mergulhar na palavra de Deus. E a história que eu quero contar para vocês é a história da rã e do escorpião. Um escorpião pediu para que uma rã ajudasse a atravessar o rio, pois ele não sabia nadar. A rã negou-se. Tinha muito medo do famoso veneno do ferrão do escorpião. Todo mundo sabe que um escorpião dá ferroadas e você morre. No entanto, ele argumentou com ela: "Não tenha medo, dona rã. Se eu atacar você, ambos morreremos afogados e eu não quero morrer." E assim, ele conseguiu convencer a rã. O escorpião subiu nas costas da rã e enquanto ela nadava, ele ficou observando o movimento dos seus músculos. Mais ou menos na metade da travessia, o escorpião feriu-a com o seu ferrão. Coitado! Sentindo as dores do veneno e quase sucumbindo, a rã diz ao escorpião: "Por que você fez isso, seu louco? Agora nós dois vamos morrer." O escorpião lhe respondeu: "Desculpe, não pude evitar. É a minha natureza." Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que história incrível! Você é a rã ou é um escorpião? Que pergunta, hein? Tem uns que parecem mais ser a rã e o outro escorpião, mas o fato, a questão a pensar é sobre a natureza. O escorpião só atacou a rã porque era a natureza, o predador ali, ele não aguentou e não resistiu e caiu na tentação. E nós também temos uma natureza. É a natureza pecaminosa, pecadora, e muitas vezes traímos alguém até mesmo sem querer. E a traição, existe diversos níveis de traição, como, por exemplo, traição entre cônjuge. Eu já ouvi até histórias de mães traindo a filha, ficando com o namorado da filha, já pensou? Ou traições entre amigos, entre colegas, entre pessoas estimadas. Existem vários tipos de traições, mas a traição é uma perda. A traição gera até um luto. E muitas vezes nós precisamos passar por um processo de restabelecimento emocional, né? Trazendo um equilíbrio emocional e vencendo as consequências de uma traição. Os psicólogos colocam, né, que vem várias características, como agressividade, como negação, como rompimento com o cotidiano. Você não consegue mais fazer as suas coisas do dia a dia. Depois vem a raiva, né? E aí depois da raiva vem a tristeza, que gera uma depressão. Depois de passar por todas essas fases, vem uma aceitação, que é o processo de superação e que é o processo de cura. Estamos sujeitos a trair, mas nós não podemos desistir da vida porque fomos traídos. Por mais que possamos passar por esses processos, por mais que possa doer lá na alma, não podemos desistir, não podemos parar de lutar. Assim como Davi buscava força em Deus. Nós vamos ver hoje nesses salmos, e a gente viu em outros as traições, aqueles que viraram as costas para Davi. Poxa, ele estava contando até com seus parentes. Você se lembra dos salmos anteriores, os cifeus, que traiu, que deu as costas para Davi? Mas Davi buscava força em Deus. Vamos continuar aprendendo com Davi? Vamos continuar sim. Então abra sua Bíblia no capítulo 55 de Salmos. Música 55. Se prepara, lê, entenda o contexto, entenda os sentimentos. E agora nós podemos partir o Salmo 55.
Vamos mergulhar então no Salmo 55? Quem é você na vida? O sapo ou o escorpião? Quando nós pensamos na natureza humana, nós não podemos descartar que em algum momento a gente pode ser sapo e outro a gente pode ser escorpião. Tem uma historinha muito legal de um pinheiro. Era um pinheiro bem alto, bem bonito. Aí chegou um lenhador. E ele, obviamente, ia cortar aquele pinheiro. E ele tentou, deu as machadadas e ele viu que ele precisava de outro apoio. Então ele pegou uma outra árvore e começou a bater, até que o pinheiro caiu. Quando o pinheiro caiu, ele falou: eu não posso reclamar com o lenhador nem com o machado dele. Agora, o que me fere é saber que eu caí por causa de uma árvore igual a mim. Existem dores que nós conseguimos processar facilmente na nossa vida. Facilmente não, mas a gente consegue. Agora, a dor da traição é uma das dores mais difíceis de serem superadas, porque nós não vamos ser traídos por qualquer pessoa. Quem nos trai é quem está perto de nós. É quem faz parte da nossa vida. É quem você ama. É quem está do seu lado. É quem você imaginou assim: essa pessoa nunca vai sair do meu lado. Essa pessoa nunca vai me trair. Então, quando nós chegamos no Salmo 55, nós encontramos o sentimento de uma pessoa que está diante da traição, provavelmente de Aitofel, e aí você pode consultar lá em 2 Samuel, do capítulo 15 até o capítulo 18, nós encontramos citação deste enredo, dessa história. Aitofel era um dos conselheiros que trabalhava com Davi. O texto aqui no Salmo 55 diz que eles adoravam a Deus juntamente no templo, que viviam em comunhão e desfrutavam e acompanhavam das coisas boas da vida. Isso no versículo 14. Então, provavelmente essa pessoa era muito querida para Davi. E a gente sabe que Davi é um turbilhão de sentimentos. Ele não veio para a vida para viver mais ou menos. Tudo que Davi vivia era intensamente. E se você é uma pessoa intensa como eu, você vai saber exatamente do que eu estou falando. A gente não vive pela metade, a gente não ama pela metade. Eu sou assim e Davi também era. Espero que você também seja assim, porque não é ruim ser assim. Então, essa pessoa que Davi está colocando nesse salmo se uniu a Absalão, que também já era outra dor para Davi. O filho dele, que estava roubando o seu trono, e aí ele olhou para a cidade. Aí no texto você vai olhar aqui várias descrições de Davi falando do caos que estava a cidade, as pessoas, os comentários. E se a gente fosse pensar que se Davi vivesse nos nossos dias, era hashtag vamos destruir Davi, hashtag Davi arruinado, hashtag Absalão novo rei. Se houvesse redes sociais naquela época, estava assim, aquele burburinho. E Davi estava no meio disso. Além de toda a dor que ele estava sentindo de estar sendo roubado seu trono, essa pessoa que era muito próxima a ele, provavelmente contou todos os pontos fortes e os pontos fracos para Absalão. E Davi se vê nessa angústia. Eu amo estudar os Salmos, eu tenho amado estudar os Salmos porque eu tenho encontrado a alma humana descrito aqui. Você pode ir a Deus e dizer aquilo que você está sentindo. Você pode ser sincero, porque você vai ver aqui nesse salmo, você leu esse salmo, que aqui existe sinceridade, alguém que está sendo traído. E vamos ser sinceros, é uma dor muito dilacerante. Já falamos aqui quais são as implicações de sentir isso. Então, quando nós olhamos para esse salmo e vemos essa situação de ser traído, nós vemos uma música triste. Mas ela começa triste, mas ela vai ter pontos muito fortes aqui, porque a gente pode aprender com tudo na nossa vida. A gente pode sofrer decepção, pode sofrer essa emboscada, pode sentir vontade de vingança, pode sentir vontade de ter autopiedade, de ficar ali sofrendo e amargurando a dor, pode esconder e querer desistir de tudo. Imagine, gente, já tinha conquistado tudo a vida dele praticamente, já tinha passado todos aqueles infortúnios que a gente já falou aqui.
E estava reinando no palácio dele, cumprindo tudo que estava no coração dele. Ele estava planejando construir uma casa para Deus, servindo ao Senhor com alegria, porque essa é uma das marcas de Davi. Ele realmente amou o Senhor com alegria, e nós precisamos aprender com Davi que amor é esse que moveu o coração de Davi. Então, quando nós vemos essa situação tão confortável, vem algo tão desconfortável, tão avassalador, que parecia que a vida de Davi nunca mais voltaria ao normal. O que a gente sente quando é traído? Tem pessoas que conseguem lidar com isso muito fácil, rapidamente. Outros demoram um tempo para degustar. Eu acredito, quando eu olho esse salmo, que Davi escreveu essa música depois que ele tinha vivido tudo, depois que ele tinha compreendido e assimilado todas as lições desse fato tão horrível na vida dele, e só assim, depois disso, ele pôde escrever essa canção de forma tão clara. E aí o texto fala que ele começou com uma oração. Esse texto não tem como a gente pensar nele, que começou assim, depois foi assim. Não, nós vemos algumas impressões desse texto. A primeira impressão que move quando a gente está traído é as implicações emocionais quando a gente for traído, né? Porque todo mundo vai passar por algum tipo de traição na vida. São as implicações emocionais. E aqui no texto descrito, nós olhamos a Davi expondo seus sentimentos e ele falando como ele ficou. E não sei se você já leu o relato ou se você já sentiu isso, a síndrome do pânico. Davi ficou em pânico. E aqui ele fala no versículo 4, dentro do meu peito, meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim, sou tomado de medo e pânico, eu não consigo parar de tremer. Quem já teve isso, eu já tive 2 vezes, você perde sua racionalidade. Você não consegue dizer para o seu corpo, para de tremer, corpo. Para de tremer, corpo. Simplesmente o seu corpo parece que perde o controle. E você é tomado por um medo tão grande que você não sabe como explicar aquilo. O seu ar falta, você não consegue respirar e é uma sensação de sufocamento. Você pensa, eu não vou conseguir respirar, eu vou morrer agora. Davi estava desse jeito. Existia 2 sentimentos dentro dele. A dor de ser traído e também o medo que matarem o filho dele. Porque ele sabia que algo iria acontecer. Ele tinha um exército que trabalhava para ele. Ele era um guerreiro. Davi era imbatível se você fosse olhar nas técnicas de guerra. Só que ele não ia matar o filho dele. E ele acreditava que o filho dele poderia se safar, poderia, de alguma maneira, aquilo poderia passar. Porque todo pai acredita isso. Nenhum pai acredita que o filho vai vir, vai dar o golpe e alguém vai morrer nessa história. Ele esperava que não fosse ele. Ele esperava que fosse ele e não o filho dele. Entenderam? Então, aqui, a primeira reação que nós olhamos é o que estava dentro do coração dele. Ele estava em pânico. Ele estava sobrecarregado e ele estava perplexo. Por isso, ele vai diante de Deus na sua canção e ele pede para o Senhor: ouve minha oração. Não ignore o meu pedido de socorro. Quantas vezes nesses momentos que a gente tem pânico, que imaginem, é o pior momento da sua vida, o momento mais difícil da sua vida. E aí você vai diante do Senhor, parece que Ele não está te ouvindo. Você não é o único que tem essa reação. Só que aqui nessa canção nós vamos entender que Deus sempre está nos ouvindo. E que o silêncio dele é para nos ensinar. Porque Ele é um bom Pai. Segunda impressão que nós olhamos nesse texto é o que acontece com você quando você passa por esse momento de traição e de desespero, de pânico. Você quer fugir. E aí no versículo 6 você diz assim: quem me dera tivesse asas como uma pomba. Já olhou como uma pomba são rápidas? Davi queria uma solução rápida. Davi queria uma urgência, igualzinho eu e você. Quando vem um problema difícil, você quer rapidez, Deus seja rápido. Ou então me leva rápido dessa situação. Resolve isso rápido, por favor. Davi queria fugir. E eu já fugi de situações difíceis. Mas tem uma coisa que você precisa entender. A situação sempre vai com você. A angústia sempre vai com você. Não tem como fugir. Porque o coração se perturba dentro de nós.
Queremos fugir para ver se vamos alcançar a paz, mas é dentro de nós que está um caos porque está machucado. E do mesmo jeito que nós machucamos a nossa pele, nós podemos machucar o nosso coração. Nós somos humanos. Deus nos fez para sentir mesmo. Agora o segredo é que todos os momentos difíceis, as canções difíceis da vida como essa, é para nos ensinar, é para nos levar para um outro nível, para uma outra fase. Davi queria fugir, ele queria desistir, e esse é um grande engano da nossa vida. Eu vou desistir, eu vou deixar tudo aqui. Quantas vezes você pensou, eu vou fugir? Quando minha irmã era pequena, e quando eu não sei porquê, mas às vezes em quando ela falava que ia fugir pro Carrefour, né, Alessandra? Eu já tive outros planos de fugir. Até hoje vem planos de fugir da realidade, das dificuldades da vida. Mas é um engano, porque não tem como fugir daquilo que está dentro do nosso coração. Não tem como fugir. Machucados precisam de tempo para se curar. Davi também queria não ter que lidar com a situação de ver o filho dele possivelmente morto. Ele viu que tudo aquilo daria um problema horrível, traria algo horrível. E de fato sabemos que Absalão morreu em sua fuga. Ele ficou pendurado numa árvore, ele tinha muito cabelo, e ele ficou pendurado numa árvore e alguém foi lá e passou uma lança e ele morreu. O texto em 2 Crônicas 18 fala que Davi gritou e gritou, sentindo a profunda dor do luto de perder um filho. Não é porque alguém nos trai que nós deixamos de amar. E é isso que nós temos que ser, pessoas que amam acima das circunstâncias. Isso é nobre. Isso é a graça de Deus na nossa vida. E quando Davi tem essas impressões, essas reações, nós olhamos o último momento desse salmo descrito, é que ele usou recursos diferentes do que a maioria das pessoas usam. Quando alguém faz algo para você, uma das reações é o sentimento de vingança. E eu tô falando isso para você porque hoje, quando eu fui traída por situações difíceis na minha vida, eu quis vingar. A nossa humanidade quer vingar. Graças a Deus que o Senhor me alertou, abriu os meus olhos antes. Porque é uma das coisas que acontece conosco, querer vingar. Mas Davi foi diferente, ele foi orar, ele foi se entregar a Deus para que Deus desse a última resposta. E tem uma pessoa na Bíblia que é um modelo para nós em relação a suportar os sofrimentos, que é o apóstolo Paulo. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 10, ele diz assim, olha que incrível: eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, os tempos difíceis que nós atravessamos na Ásia, nós fomos realmente esmagados e oprimidos. Nós tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo na mão de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é o único capaz de levantar os mortos. Ele nos ajudou e nos salvou de uma morte horrível. E assim esperamos que sempre aconteça conosco. Isso Paulo dizendo para a igreja em 2 Coríntios é maravilhoso. Quando eu passo por um momento de esmagar, de traição, de dor, onde fica tudo escuro e não sei o que fazer, eu me apego em Deus. Eu entendo que eu sou pequeno, falho. Quando foge do meu controle, eu vou para o Senhor e falo: Senhor, é verdade, o Senhor é que tem controle de todas as coisas. Eu não sei, eu não posso. Sabe, nós temos uma
fragilidade, é a nossa natureza corrompida pelo pecado, de achar que nós vamos conseguir, que estamos sob controle, que nós podemos fazer alguma coisa. Entregue nas mãos de Deus. Foi isso que Davi fez. É isso que Paulo descreveu aqui nesse texto. No momento difícil, foi bom, porque eu aprendi. E Davi também aprendeu. Aprendeu que Deus está no controle de todas as coisas. Algo lindo que ele colocou aqui no versículo 19. Deus que governa desde a eternidade me ouvirá e dará o que eles merecem. É entender que Deus está governando desde a eternidade. O Senhor não está governando há 100 anos. O Senhor não está governando uma gestão de um tempo, de um prazo. Não, o nosso Deus está governando todas as coisas desde sempre. E Ele vai deixar de governar algo na nossa vida? Não vai. Algo sai fora do controle de Deus? Não sai. Tudo está sob o controle das mãos de Deus. Então esses momentos difíceis é um momento de lição. Alguém me disse uma vez que era um vestibular da vida, para você passar para outra fase, para você entrar na faculdade de alguma coisa que Deus quer para você. E eu vejo assim, é um desafio que eu vou entregar o controle completo, vou aprender, porque é uma lição, eu vou aprender e vou confiar no Senhor. Por fim vem um texto marcante, um versículo marcante, que é: entregue as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Não desiste. Tudo cooperava para que Davi nunca mais se erguesse, para que ele ficasse ali destruído, para que tivesse arruinado. Eu sei que é assim que nós nos sentimos quando nós passamos pela traição, pelos golpes da vida. Mas existe o dia de amanhã, e o amanhã pertence a Deus. A nós só cabe confiar e não desistir. Um cristão nunca perde. Lembre-se disso. Um cristão, ele sempre evolui. Ele sempre aprende algo novo de Deus. Algo novo de Deus. Vamos aprender com Davi. Davi não foi para as redes sociais para lamentar. Davi não foi para a casa da vizinha para falar. Davi não foi fazer plano nenhum de vingança. Davi foi aos pés do Senhor. A única pessoa que pode resolver qualquer uma das questões sobre a nossa vida, sobre questões judiciais, sobre questões morais, sobre questões espirituais, é o Papai do Céu. Não desiste, ok? Então nessa força nós vamos terminar esta canção, porque Davi terminou esta canção forte, e nós precisamos terminar a canção 55 fortes, fortalecidos. Coloque sua mão no coração e diga: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar aprendendo do Senhor, eu vou continuar confiando no Senhor, a minha esperança está no Senhor, os meus olhos são colocados em Ti, Senhor. E no nome de Jesus eu oro a favor da sua vida agora. Se você estiver passando por uma circunstância como essa, se seu coração estiver em pedaços, se você estiver se sentindo destruído, no nome de Jesus eu clamo a força do Senhor, que renova nossas forças, assim como o dia que se renova, que o Senhor possa renovar as suas forças agora, que a graça do Senhor possa te encontrar neste momento, que você possa sorrir, que a sua face seja transformada agora, e no nome de Jesus que o seu coração seja alcançado agora por essa verdade dessa canção. Não foi o que as pessoas fizeram, não é o que você está sentindo, mas é o que a palavra do Senhor diz, e a palavra do Senhor diz para você confiar hoje, neste dia, que a graça do Senhor possa te alcançar, que o favor do Senhor possa te alcançar, que você, se você perdeu, se você está sentindo essa dor da perda, que você possa se lembrar que ninguém pode te roubar a sua salvação, que ninguém pode te roubar aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, e que hoje não é o fim da sua vida, que o Senhor tem força para você levantar amanhã, porque amanhã o Senhor tem algo novo para você, e que dia após dia, repetição após repetição, você possa crer e confiar. Davi não conseguiu crer naquele momento, mas ele confiou, porque um dia a resposta veio, um dia a resposta virá, e no nome de Jesus, a
partir de agora, deste momento, nós já louvamos e agradecemos ao Senhor. E isso são sacrifícios de louvor. Pessoas que se levantam, que adoram ao Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das batalhas, mesmo as pessoas gozando e destruindo você. Você continua firme, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da sua fé. Que o Senhor Jesus te abençoe. Seja fortalecido neste dia. Levante e marche para a glória do Senhor Jesus. Amém.